Debate Trump-Harris, como aconteceu? Os candidatos presidenciais do EUA, a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump, estão se enfrentando em um debate organizado pela ABC na Filadélfia. Os dois principais candidatos presidenciais do EUA, a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump, estão se enfrentando em seu primeiro, mas o segundo desta campanha eleitoral, debate na TV, apresentado pela ABC na Filadélfia, Pensilvânia. Trump venceu facilmente as primárias de seu partido para ganhar uma revanche da disputa de 2020 com o presidente Joe Biden, apenas para ver os democratas forçarem seu homem a desistir da corrida poucas semanas após o debate de 27 de junho na CNN. O Partido Democrata então aclamou Harris, vice-presidente de Biden, como sua candidata escolhida. O debate está sendo realizado sob as regras exigidas pela campanha de Biden. Isso inclui nenhuma audiência de estúdio e nenhuma interrupção, o que Harris tentou mudar sem sucesso. 11 de setembro de 2024. 2h55 da manhã GMT. Em sua declaração final, Trump questionou o histórico e as novas promessas de Harris. Ela começou dizendo que faria isso, faria aquilo, faria todas essas coisas maravilhosas, porque ela não fez. Ela está lá há 3 anos e meio, disse o ex-presidente. O que essas pessoas fizeram com o nosso país, elas estão destruindo nosso país. O pior presidente, o pior vice-presidente da história do nosso país, ele acrescentou. 2h50 da manhã GMT. Em sua declaração final, Harris afirmou que sua experiência como promotora a torna uma candidata perfeita para liderar o país, já que ela prometeu proteger os direitos e liberdades dos americanos. Serei uma presidente que protegerá nossos direitos e liberdades fundamentais, incluindo o direito de uma mulher de tomar decisões sobre seu próprio corpo e não ter seu governo dizendo a ela o que fazer. Vou lhe dizer, comecei minha carreira como promotora. Fui promotora, fui procuradora-geral, senadora dos Estados Unidos e agora vice-presidente. Tenho apenas um cliente, o povo. 2h46 da manhã GMT. Harris enfatizou que ela apoia a decisão de Biden de se retirar do Afeganistão, retratando-a como um movimento histórico para acabar com a guerra sem fim, que estava sobrecarregando os contribuintes americanos. Ela também transferiu a culpa pela situação no país do Oriente Médio saindo do controle para o que ela disse ser um dos acordos mais fracos que você pode imaginar, com o Talibã fechado por Trump. Trump se defendeu dizendo que estava pronto para negociar até mesmo com o Talibã para salvar as vidas de soldados americanos. Segundo o republicano, o acordo era extremamente claro e fornecia instruções específicas para a retirada, mas o governo Biden estragou tudo. O acordo foi rescindido por nós porque eles não fizeram o que deveriam fazer, disse ele, descrevendo a retirada como o momento mais embaraçoso da história do nosso país. A propósito, é por isso que a Rússia atacou a Ucrânia. Porque viu o quão incompetentes ela e seus chefes são, acrescentou Trump. 2h40 da manhã GMT. Israel tem todo o direito de se defender do Hamas, mas a forma como o faz é crucial, dadas as inúmeras vítimas civis em Gaza, disse Harris. Esta guerra deve acabar, precisamos de um acordo de cessar-fogo e da libertação dos reféns, ela enfatizou, expressando apoio a uma solução de 2 estados que permita a coexistência pacífica entre Israel e Palestina. Enquanto isso, Trump afirmou que a guerra Israel-Hamas nunca teria estourado se ele tivesse sido presidente. Ele acusou Harris de odiar Israel, apontando que a vice-presidente pulou o discurso principal do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu no Congresso. Se ela for presidente, acredito que Israel não existirá em 2 anos, ele acrescentou. 2h30 da manhã GMT. Harris reagiu, afirmando que se Trump tivesse realmente encerrado o conflito em 24 horas, teria sido apenas porque ele teria desistido. Ela continuou destacando seu suposto histórico na consolidação do apoio ocidental à Ucrânia. Se Donald Trump fosse presidente, Putin estaria sentado em Kiev agora mesmo, disse ela.
Por meio do trabalho que eu e outros fizemos, reunimos 50 países para apoiar a Ucrânia em sua defesa justa e, por causa do nosso apoio, por causa da defesa aérea, da munição, da artilharia, dos dardos, dos tanques Abrams que fornecemos, a Ucrânia se mantém como um país independente e livre. 2h26 da manhã GMT. Trump declarou que, se fosse presidente, teria evitado o conflito na Ucrânia, prometendo encerrá-lo antes mesmo de tomar posse. Quando perguntado se queria que Kiev vencesse o conflito, o republicano respondeu que queria que a guerra parasse. Pessoas estão sendo mortas aos milhões. É muito pior do que os números que você está recebendo, ele alegou. Trump afirmou que havia estabelecido um bom relacionamento tanto com o presidente russo Vladimir Putin quanto com o ucraniano Vladimir Zelensky, alegando que Biden não havia feito isso porque não era respeitado. Quando vi Putin montando soldados na fronteira da Ucrânia, eu disse: "Oh, ele deve estar negociando, deve ser um ponto forte de negociação." Bem, não era, porque Biden não tinha ideia de como falar com ele. E está apenas piorando, e pode levar à Terceira Guerra Mundial. 2h11 da manhã GMT. Harris afirmou que os líderes mundiais estão rindo de Donald Trump. Conversei com líderes militares, alguns dos quais trabalharam com você, e eles dizem que você é uma vergonha, ela disse a Trump. Ela continuou afirmando que Trump admira ditadores e quer ser um ditador desde o primeiro dia. É absolutamente sabido que esses ditadores e autocratas estão torcendo para que você seja presidente novamente porque é muito claro que eles podem manipulá-lo com bajulação e favor, ela disse. É muito sabido que Donald Trump é fraco e errado em segurança nacional e política externa. 2h06 da manhã GMT. Trump reiterou sua acusação de que os democratas podem ser parcialmente responsáveis pela tentativa de assassinato contra ele há 2 meses. Provavelmente levei um tiro na cabeça por causa das coisas que dizem sobre mim, afirmou ele, acusando seu rival democrata e presidente Joe Biden de promover uma retórica que poderia ter encorajado o atirador. 1h58 da manhã GMT. Enquanto Trump acusava o governo Biden de lidar mal com a migração, Harris disse que apoiava o projeto de lei para aumentar a segurança na fronteira. Você sabe o que aconteceu com aquele projeto de lei? Donald Trump ligou para algumas pessoas no Congresso e disse: matem o projeto de lei. Ele preferiu concorrer no problema em vez de consertá-lo, ela disse. 1h44 da manhã GMT. Trump criticou duramente as políticas de fronteira dos democratas, alegando que os imigrantes estão tomando conta das cidades, eles estão entrando violentamente. Ele também se referiu a um rumor bizarro de que imigrantes haitianos estavam assassinando e comendo gatos de estimação em Ohio, o que anteriormente envolveu seu candidato a vice-presidente, Jardim Vance, em uma controvérsia. Em Springfield, eles estão comendo os cachorros, as pessoas que entraram, estão comendo os gatos, estão comendo os animais de estimação das pessoas que vivem lá. E é isso que está acontecendo em nosso país, e é uma vergonha, disse o ex-presidente. O moderador disse que a ABC News entrou em contato com o administrador da cidade, que insistiu que não houve nenhum relato confiável de alegações específicas de animais de estimação sendo prejudicados, feridos ou abusados por indivíduos da comunidade de imigrantes.